Olá, eu me chamo Laine de Andrade Queiroz, sou estudante do curso de Agronomia da UFRB e vou falar um pouquinho para vocês sobre o percentual de raízes em profundidade do abacaxizeiro cultivar BRS Imperial sob irrigação. Bom, a estimativa do sistema radicular das culturas pode aperfeiçoar o entendimento da interação entre planta, solo e atmosfera, sendo este o pilar para a adoção de manejo que visa incrementar a exploração do solo pelas raízes em busca de água e nutrientes. O conhecimento sobre a profundidade do sistema radicular das culturas é importante para determinar a capacidade de armazenamento de água no solo. E o objetivo deste trabalho foi avaliar o percentual de raízes em profundidade do abacaxizeiro imperial sob irrigação nas condições de Cruz das Almas, Bahia. O experimento foi realizado na Embrapa Mandioca Fruticultura de Cruz das Almas e foi utilizado mudas do tipo filhote do abacaxizeiro cultivar imperial, plantados com espaçamento de 0,9 metros entre ruas, 0,4 metros entre fileiras de plantas e 0,4 metros entre plantas. O sistema de irrigação foi por gotejamento, utilizando fita-gotejadoras, com gotejadores inline espaçados entre si por 0,30 metros, sendo utilizada uma linha lateral para cada duas fileiras de plantas. E a lâmina de água de irrigação foi calculada com reposição de água para a capacidade de campo do solo, conforme a média da umidade obtida pela leitura de TDR, que é a reflectometria no domínio do tempo. E o delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 3x4, sendo 3 dias de plantio, 90, 270 e 450 dias após o plantio, e 4 profundidades, sendo elas no talo 0,10, de 10 a 20 e de 20 a 30 centímetros, com 5 repetições. As amostras foram obtidas através de abertura de trincheiras com 0,4 metros de comprimento e profundidade na direção planta a planta, e as amostras de raízes foram coletadas com dimensões de 0,40 por 0,40 por 0,10 metros, correspondendo a um volume de 0,016 metros cúbicos de solo, nas profundidades de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 30 centímetros, sendo colocadas em sacolas plásticas e devidamente identificadas. As amostras foram lavadas e separadas do solo e acondicionadas em sacolas de papel, levadas a estufas de circulação forçada a 65 graus Celsius por 96 horas. Após esse processo, foram pesadas em balança analítica para a obtenção do peso seco de raízes. E os resultados obtidos do peso seco foram organizados em planilhas do Excel e obtidas as médias do peso seco total e por profundidade, que logo após foi determinado o percentual de raízes por profundidade, assim como o percentual acumulado de raízes ao longo das profundidades. A distribuição percentual de raízes mostrou que cerca de 60% do peso seco total de raízes se encontra no talo da planta, ao longo dos diferentes dias de plantio, o que indica uma maior eficiência de aplicação de água e fertilizantes na roseta foliar. Aos 90 dias após o plantio, 100% do peso de raízes se encontram até a profundidade de 0,10 metros, com concentração de 67% de peso de raízes no talo. Aos 270 dias após o plantio, as raízes alcançaram a profundidade de 0,20 a 0,30 metros, apresentando 61,87%, 24,01%, 11,23% e 2,83% nas respectivas profundidades, que foram no talo de 0 a 10, de 10 a 20 e 20 a 30 centímetros. E aos 450 dias após o plantio, foi o período com maior percentual de raízes total, com 65,22% de raízes no talo. O peso acumulado de raízes fornece informações acerca da profundidade efetiva do sistema radicular das diferentes culturas. E aos 94 dias após o plantio, 100% do peso seco de raízes se encontrava nos primeiros 0,10 metros de profundidade. Nos 270 e 450 dias após o plantio, a profundidade efetiva de raízes do abacaxizeiro está nos primeiros 10 centímetros de profundidade também, estando 85,87% e 83,76% de peso total de raízes, respectivamente. De acordo com Smith, a distribuição das raízes diminui à medida que a profundidade aumenta, seguindo o padrão exponencial. Concluindo que aos 90 dias de cultivo, as raízes não passam dos 10 centímetros de profundidade
E a profundidade efetiva do sistema radicular do abacaxizeiro também se encontra nos primeiros 10 centímetros de profundidade, e as maiores porcentagens de peso seco de raízes se concentraram no talo. Agradecemos a CAPES e a Embrapa por ceder o espaço, nossas referências, e obrigado.